nos preparando aqui, iniciando a nossa live devagarzinho, como vai dando para fazer. Bem, deixa eu ver aqui se já entrou. Ok, começando a entrar aqui. Bom, se vocês estiverem me ouvindo aí, por favor, sinaliza se está chegando o som, se não está chegando o som. E a Tânia tem bastante experiência no horário nobre aqui com a live. Essa é a primeira. O Fabiano tem experiência, a Thaís já fez. Essa é a minha estreia. Boa noite, saudades. Olha aí, a Tatá também está aí comigo. Obrigado, Tatá. Então, vamos lá, tá chegando o som aí? Ajustando aqui então, deixando o pessoal chegar. Tudo perfeito, a Eliane está falando aqui. Obrigado, Eliane, pelo retorno. Então, pessoal, se travar tudo aqui, se eu trancar, né, não se assustem. O início é sempre assim, a gente vai aprendendo e se superando a cada dia, né? Bem, então vamos lá. Então, como todo trabalho espiritual, a gente sempre inicia com uma oração. Eu quero convidar todos nesse momento, então, a se unir em oração comigo e com todos que estão aqui presentes, espiritualidade superior presente, e todos os amigos que se encontram aí, já estão chegando, a gente vê que está aumentando o número aí. Que bom, muito obrigado pela presença. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para a gente aclimatar e fazermos juntos a nossa oração de abertura. Então, vamos lá. Querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, é em Teu nome que a gente se reúne aqui essa noite para mais uma vez falarmos do Teu Evangelho, da Tua doutrina, a doutrina recebida por Kardec, e por todo o amor, por toda a luz que essa doutrina tem o objetivo de espalhar, de levar consolação, de levar paz, de levar tranquilidade, de levar amor a todos os corações que de alguma forma ou de outra se encontram com ela e têm a consolação através dela. Eu queria pedir então nesse momento, nessa hora sagrada, a presença das equipes espirituais responsáveis por esse trabalho, equipes passistas, socorristas, os guardiões e protetores, os nossos mentores de palestra, que possam nos auxiliar, nos intuir e nos mostrar aqui o caminho a seguir nessa nova empreitada. E assim, querido amado Pai, sob a Tua proteção, cobertos pelo véu do Teu amor, a gente dá então por aberto o nosso trabalho de palestra nessa live da noite de hoje. Que assim seja. Bem, pessoal chegando aí, vamos lá. Bom, o nosso tema da noite, né, o nosso tema dessa live, que a gente se prontificou a falar aqui, nós estamos iniciando então, através dos nossos plantões, os nossos trabalhos de ano novo, né, 2021. Então, para quem eu não falei ainda pessoalmente, um feliz 2021, que seja um ano muito abençoado, de muita paz, de muito amor e principalmente muita saúde. E com certeza, 2021 vai ser um ano muito melhor do que foi 2020, que já não foi um ano tão ruim assim, se a gente parar para analisar. Porque foi um ano que nos fez crescer, nos fez evoluir, nos fez ir adiante. Bem, então, como o Fabiano sempre me chama a atenção, né? Porque esse vídeo sempre depois vai lá para o YouTube. Então ainda, essa parte é para o YouTube, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aí embaixo tem um botãozinho, ativa ele, se inscreve no canal, ativa também as notificações, que sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber as notificações de pronto aí. Se gostar, deixa o like ou então deixa o seu dislike, mas nos acompanha, segue a gente aí, né? Que a gente vai sempre trazendo novidades para vocês. Bom, como eu estava falando então, o objetivo dessas lives que estão antecedendo aí os capítulos do Evangelho é justamente a gente tentar falar um pouquinho da base do Espiritismo, né? Um pouquinho daquilo que o embasamento, para que a gente possa, a partir daí, iniciar os capítulos do Evangelho. A Tatá, semana passada, falou, então, bastante aí sobre o que é o Espiritismo. E a gente vai tentar falar, então, hoje aqui, um pouco sobre o plano espiritual. Então, aí vocês vão me ajudando aí. Vão mandando perguntas aí, ou melhor, vão sinalizando o que vocês querem que eu fale, que eu vou tentando falar aqui. Bem, mas a gente não pode falar da gente, mas eu vou falar de mim. Né? Não deveria, mas por que não?
é um exemplo. Desde pequeno, desde criança, eu sempre tinha aquelas perguntas, né? Que eu acho que a maioria de vocês tem. Tipo, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que tem depois daqui? Eu acho que todos nós, em algum momento da existência, a gente se deparou com essas perguntas, com esses questionamentos. E pelas andanças que eu fiz, o único lugar onde eu consegui receber respostas coerentes, onde eu pude pensar, raciocinar e criar um meu entendimento, foi no Espiritismo. Então essa doutrina maravilhosa que nos assiste e que nos consola, ela nos dá esse benefício de a gente poder entender um pouquinho melhor tudo isso, tudo que acontece com a gente, por que acontecem certas coisas, certas situações com a gente, por que a gente vivencia certas dificuldades e certas facilidades na nossa vida, e a gente consegue entender um pouquinho, né, por que acontece tudo isso e ao mesmo tempo o objetivo que tudo isso tem. Quando que, se não tivéssemos essa explicação, essa luz que a doutrina nos dá, seria muito mais difícil, né, tentar passar por tudo isso, ou melhor, passar por tudo isso. Então nós que seguimos essa doutrina, que professamos ela e que procuramos entender um pouquinho e tentamos colocar na nossa vida, a gente tem esse benefício, né? Bom, então vamos começar lá do começo. A Tatá já falou sobre isso, mas é bom dar uma pincelada para a gente poder entrar no nosso tema aqui, que é o tema dessa live. Bom, quem somos nós, né? Essa é uma pergunta boa. Quem somos nós? Somos espíritos criados por Deus e recebemos uma missão. Qual é a nossa missão? Alguém sabe aí? Qual é a missão que Deus nos deu? Vamos ver se vem alguma resposta aí. Deixa eu tentar acompanhar aqui no Facebook, aqui, ver se eu consigo ver os comentários de vocês. Alguns aqui eu já estou visualizando. Vamos ver. Desculpa aqui como é que se diz? A inexperiência, mas vamos lá. Bom, então, quem somos nós, né? Então nós somos espíritos criados por Deus, simples, ignorantes e com a missão de quê? De crescer e de evoluir. Então nós recebemos essa tarefa, essa missão, crescer e evoluir, nos melhorar a cada dia, sermos melhor, aprendermos com os nossos erros e com os nossos acertos e com isso irmos crescendo e irmos evoluindo. O Nelson colocou aqui, amor incondicionalmente, trazer amor, é por aí, é aprender a amar. O nosso real objetivo da nossa existência aqui é aprender a amar. Bem, já que sabemos quem somos, né, que essa doutrina nos dá essa oportunidade de a gente ter essa visão um pouco maior, um pouco mais macro, né? Nós somos uma composição, vamos dizer assim, né? E a gente se divide em algumas partes, eu falo isso nas palestras, né? Quais são as partes que a gente se divide? Na escola a gente brinca, né? Quais são as partes que a gente é composto? A gente responde lá, cabeça, tronco e membros, né? Mas aqui não, aqui a resposta é outra. Quais são as partes que a gente se divide? Então nós podemos separar em 3 partes. Dá para separar muito mais, mas vamos pegar essas 3 aqui que já está mais que bom. Então nós somos um espírito, nós dividimos esse conjunto que nós somos aqui, espírito, perispírito e corpo. Então nós somos compostos de 3 partes. E aí vem aquela doença, aquela doença é bom. Vem aquela, a gente quando vai ler a cola que dá isso, ó. Então vem aquela questão, né? Nós somos um espírito, ou melhor, nós somos um corpo que tem um espírito, ou nós somos um espírito que tem um corpo? Então, na verdade, nós somos um espírito que tem um corpo, vivendo, então, uma experiência aqui encarnados. E como eu falei antes, né? Só tem um jeito da gente entender tudo o que acontece na nossa vida. Porque quem de nós não passa por doença, por desilusão, por angústia, por sofrimento, por alegrias, por realizações e por tantas coisas que acontecem na nossa vida que são, como se diz, uma infinidade de emoções e sensações que muitas vezes a gente não entende por quê, da onde, como, mas por que eu estou passando por isso? Eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu trabalho tanto pelo próximo e, no entanto, aqui eu estou passando por essa situação. Por quê? A nossa doutrina nos dá essas explicações, né? Que, na verdade, isso vai ser tema do Fabiano na semana que vem. Mas eu vou dar uma pinceladinha aqui só para a gente entrar no contexto. Bom,
Então, como Deus é infinitamente justo e bom, Ele nos dá essa missão de a gente crescer e evoluir e nos dá a tarefa de sermos melhores a cada dia. E Ele nos dá alguma ferramenta, que é a ferramenta da reencarnação ou da encarnação, que é o que nós estamos vivendo. Então, nós somos um espírito que tem um corpo, que neste momento tem um corpo e vive essa experiência da encarnação. E como é que é lá, rapidamente, para não roubar aqui o assunto, Fabiano, na semana que vem? Quando nós estamos lá, do lado de lá, que é a nossa pátria espiritual, que é verdadeiramente aonde a vida realmente existe, que é da onde nós viemos, né? E para onde a gente volta. Então, quando a gente está lá, a gente se prepara para uma encarnação, né? Então, nos é colocado lá na nossa frente inúmeras possibilidades daquilo que precisamos aprender, daquilo que precisamos crescer, daquilo que precisamos melhorar, das coisas que a gente tem que recuperar, das coisas que a gente tem que consertar, né? E aquelas lições que não foram aprendidas. Então, se faz um plano, né? A gente participa desse plano, e aí nós somos preparados. Depois de muito tempo, de muita espera, a gente consegue essa oportunidade. Conseguindo essa oportunidade, acontece uma coisa interessante. A nossa, vamos chamar assim, não é o termo, mas só para dar uma exemplificação aqui. A nossa consciência, aquilo que a gente tem de consciente, é meio que apagado. Então, a gente é essa palavra é difícil. Miniaturizado, é colocado lá no ventre da nossa mãe, no momento da fecundação. E ali a gente vem, como se diz assim, com o nosso Winchester zerado, né? A gente vem com aquelas experiências que a gente teve até o momento, não apagadas, mas de uma certa forma amortecidas, que a gente não lembra delas. E a gente recomeça de novo. Então, como se tivesse zerado, começando agora, só que não. E aí o que acontece? Vivemos a nossa vida, e a nossa vida é um reflexo do quê? Desse planejamento que foi feito. E automaticamente, das coisas que nós vivemos lá atrás, as consequências das nossas semeaduras do passado. Então a gente vai, na verdade, nessa existência, colher frutos daquilo que a gente plantou lá atrás. Claro que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a gente implorou e pediu para que a gente passasse por essas situações. Bom, aí vem aquela questão, tá, tudo bem, mas então, peraí, quando tu falou aí que na fecundação, né, o espírito é colocado naquele feto. Sim, no momento da fecundação. Então, no momento que aquele corpo é fecundado, que há a união do espermatozoide e do óvulo, logo depois o espírito já é ali inserido e ali já começa a existir uma vida em toda a sua plenitude. Então, abortar um feto é errado, é um crime. Pois, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está acabando com uma vida que está ali nascendo, que já existe, que já é vivo, que já está ali, que está presente. Claro que há exceções, né? Quando a vida da mãe é colocada em risco, então, nesse caso, prevalece a vida da mãe, ou quando é espontâneo, que daí realmente a experiência que aquele espírito precisava passar naquele momento que era até ali. Então, não há uma culpabilidade em cima disso. Há sim quando a gente interrompe. Então, muito cuidado, muito importante, só essa deixa aí, né? De que a vida ela inicia lá no momento da fecundação. Bom, viemos para cá, estamos aqui, iniciamos então uma vida nova e a gente começa a viver. Cheio de desafios pela frente, aprendizados, porque sabe como é que é a vida, né? Não tem manual de instrução, né? A gente não pode, espera um pouquinho, vou parar agora aqui e vou ler o que diz o manual. Não tem esse manual, né? Não dá para resetar e voltar. Lembra daquele filme que teve há uns anos atrás aí, acho que é Clique o nome, né? Que o cara tinha um controle remoto, ele passava para frente. Eu não lembro se ele passava para trás, mas a gente não existe controle remoto, né? A gente pode avançar e retroceder, né? A vida é uma coisa constante. Então, nesse momento que a gente está aqui encarnado, a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu quando estávamos nos preparando para vir para cá. Então, é um momento de colocar em prática aquilo que a gente preparou, que a gente estudou, que a gente aprendeu quando estava lá. E também buscar, né, consertar aquelas coisinhas que a gente fez no passado e que a gente programou que a gente ia fazer nessa existência aqui. Bom, aí a gente se depara com os problemas. Se depara com um monte de alegrias, né? Porque a vida é cheia de alegrias, né? A vida não é só problema, não. A vida é cheia de realizações.
né? Olha a natureza que está ao nosso redor, olha a nossa família, olha a nossa mãe que nos recebe, o nosso pai, o nosso tio, a nossa avó, todos aqueles que nos dão amor, carinho, atenção, os nossos filhos, né? Com tanta coisa boa na nossa vida, tanta realização que a gente consegue fazer, mas também tem os problemas. E quando a gente se depara com um problema, a gente olha assim, pequenininho, e vê aquele monstro enorme na nossa frente, aquela montanha intransponível. E aí, essa é o bacana da vida. Então, a gente não tem o que fazer, a gente tem que encarar, né? A gente vai lá e encara aquele desafio, encara aquela barreira. E olha que bacana, quando a gente consegue transpor aquele desafio, consegue transpor aquela barreira, a gente parece que cresce. Então, aquela montanha que era gigante, intransponível, quando a gente vence ela, ela fica pequenininha e a gente se agiganta. Então, houve ali crescimento, houve ali experiência, houve evolução. Então, a vida é isso, é o experienciamento das coisas. Lembra daquele exemplo da criança quando ela é pequenininha, que ela começa, eu tenho isso em casa agora, né? Mas a criança, quando ela é pequenininha, ela começa a experienciar as coisas, aí ela inventa de botar o dedinho na tomada, né? E a mãe, não bota o dedo aí, né? E a criança não aprende. Aí um dia ela vai lá, bota, toma um choquinho, não um chocão, um choquinho. O que acontece? Não bota mais, aprende. Então assim, a gente aprende de algumas formas, ou pelo amor, ou pela dor. Ou pela educação e trabalho, né? Que isso aí é um assunto para a gente desenvolver bastante nos próximos temas, nas próximas lives, nas próximas palestras que a gente vai ter. Então, deixa eu só ver se está tudo andando aqui. Tá tudo andando bem. Então a gente vai crescendo, né? Vai crescendo, vai evoluindo, vai melhorando, vai transpondo os desafios, né? E vai aprendendo no erro e no acerto, do jeito que dá. E a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai indo adiante. Aí, bom, a gente cresce, constrói família, né? Trabalha, estuda, adquire as coisas, enfrenta o desafio, supera os desafios, supera as barreiras e vida que segue. Toca para frente. E aí, chega uma hora, né, que a gente tem que voltar. Voltar para onde? Voltar para casa. Pois a pátria espiritual não é aqui, é lá. Aqui é só uma experiência que a gente vem viver e vem colocar em prática os ensinamentos que a gente já teve. Então, somos chamados de volta à pátria espiritual. E agora? Será que a gente está pronto para ir? Se a gente fosse chamado hoje para voltar para casa, será que a gente está pronto para deixar tudo e seguir adiante? Responde aí. Será que a gente está pronto para deixar tudo para trás e ir adiante? Deixar a família, deixar bens materiais, deixar as conquistas que a gente teve aqui, deixar tudo para trás? Será que a gente está pronto para isso? Essa é a grande questão. Tá, mas e aí? O que eu vou encontrar lá se eu desencarnar hoje? Como é que vai ser? O que eu vou encontrar lá? Como vai ser? E aí vem as grandes questões, né? Tudo depende de como foi a nossa experiência aqui. Tudo acontece por vibração. A gente já falou em algumas palestras que a gente fez ano passado e a gente faz seguidamente, né? Tanto eu, o Fabiano, a Tânia, a Thaís, de como é que é o lado de lá. A gente já falou da pluralidade das existências dos mundos habitados, né? Lá, se não me engano, no capítulo 3 de Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, né? Quem estiver acompanhando pelo YouTube, dá uma olhadinha. Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, tem umas 4 palestras sobre isso. Então, existem muitos mundos habitados, né? Então, não é uma exclusividade nossa aqui na Terra a habitação, a existência. Só que além dos mundos circunscritos, habitados, existem subníveis nesses mundos, né? Então são níveis de evolução. Então onde os espíritos, quando desencarnam, eles migram para esses locais, por afinidade vibratória. Então para onde eu vou? Depende da tua vibração. Depende das tuas obras, depende de quem tu foi e depende de quão apegado tu está às coisas da Terra. Depende de quantas lágrimas tu enxugou, depende de quanto bem tu espalhou, ou depende também de tantos crimes tu cometeste, né? Pois, na verdade, o que a gente vai receber? A colheita da nossa semeadura. Então, terão espíritos que vão desencarnar e vão de pronto serem recolhidos, serem conduzidos a um hospital, serem resgatados, talvez até pela mãe, que já partiu há muito tempo, pelo avô, por uma avó.
Tem pessoas que são recebidas em campos floridos, com melodias maravilhosas, né? E também tem outras realidades. Pessoal, vocês vão me informando aí sobre o nosso tempo, senão eu vou falando demais aí, né? E também tem as outras realidades, pois se a gente teve uma vida muito apegada à matéria, se a gente não conseguiu fazer essa passagem de uma forma calma e tranquila, e ainda continua apegado às coisas materiais, às coisas do mundo, porque quando a gente vai para o lado de lá, tudo fica. Nada a gente consegue levar. E se a gente vai estar preocupado com isso, com aquilo, com aquele outro, aonde é que a gente vai estar? Né? Bem preso à Terra, né? Então, essa é uma questão bem complexa, assim, e com uma infinidade de situações possíveis. Depende muito da evolução de cada um e depende muito, principalmente, a vibração que aquela pessoa se encontrava naquele momento, naqueles momentos finais da sua existência aqui na Terra. Pois quando a gente chega, digamos assim, com um nível de experimentação, né? Com um nível de aprendizado, com um nível de crescimento. Normalmente quando a gente parte num outro nível de crescimento, num outro nível de aprendizado, que vai depender. Alguns partem no mesmo nível que chegou, mas a grande maioria parte um nível acima. Pois a vida ela nos fez experienciar muitas coisas, ela nos fez aprender muitas coisas e ela nos fez crescer em muitos aspectos. Tá, mas aí, cheguei lá, do lado de lá. Como é que é lá? Me conta aí. O objetivo dessa live era tu dizer aí como é que é, né? Segundo o título, né? Deixa eu colar o título aqui para falar ele certinho. Como é o plano espiritual? Um relato assim muito bacana que a gente tem vários livros e vários relatos, né, do mundo espiritual, porque às vezes a gente pensa, né, que o mundo espiritual é um mundo esfumaçado como é que se diz, de pessoas que são nuvens que têm um lençol branco na cabeça, né? Não é assim não. Os relatos que a gente vivencia lá no Centro Espírita, daqueles que já bem comunicar, também a vasta literatura que tem sobre o assunto, é bem diferente disso. É algo muito real mesmo, mais real do que a gente vivencia aqui. E uma coleção que nos traz algo muito claro em relação a isso é a coleção do André Luiz, os livros escritos por ele, psicografados pelo Chico Xavier, especialmente o Nosso Lar, que teve o filme, né? E ali a gente consegue verificar essa questão de como é que é lá de lá. Então, lá conta, para quem não conhece, para quem não viu ainda, né? Tem o filme, assistam, ou então leiam o livro, que é melhor ainda. Conta a história de André Luiz, né? A história dele. Ele conta, essa série de livros conta a vivência que ele teve no mundo espiritual. Se não me engano, são 12 ou 13 livros, me corrija aí. Aí, então, André Luiz chega, né, no mundo espiritual e ele desencarna numa situação ali que ele se vê preso num charco, né? Em um local estranho, esquisito, né, sombrio, e lá ele passa por mais ou menos 8 anos naquele lugar. E era completamente ateu, não acreditava em Deus, não tinha uma vida muito regrada, cometia alguns abusos, alguns excessos, né, alimentares, bebida, etc. Então ele tinha uma vida, de quando em quando eu vinha um ali, chamava ele de suicida, batia nele e tal, então tinha toda uma parte de sofrimento ali. Que isso também é um assunto bem interessante que a gente tem que tratar. Então, ele passa mais ou menos 8 anos nesse local, né? E chegando ao final, ele chega num momento que as suas forças já estavam... Ele já não tinha mais força, já não aguentava mais aquilo ali. Aí ele pega e lembra que ele era ateu, né? Não que ser ateu seja uma coisa também totalmente ruim, mas no caso dele, ele era muito materialista, né? E aí, então, ele lembra que deve existir algo mais, né? Deve existir alguma outra coisa além daquele. Ele não aguentava mais aquela situação. Então ele pega nesse momento, faz uma oração, e essa parte do livro é linda. Naquele momento, abre uma luz e desce um ser ali espiritual todo de branco, acompanhado de outros seres espirituais de branco, né, sorridente, e recolhem ele e levam ele para Nosso Lar, que é na verdade uma colônia espiritual, onde lá ele é tratado, né? Então ele é hospitalizado primeiramente, recebe atendimento, recebe hospitalização, e depois ele começa a sentir a necessidade de querer encontrar a família, querer saber o que aconteceu, né?
Aí ele é levado a um local onde ele poderia começar a trabalhar naquela colônia, porque lá todos trabalham, né? Lá todo mundo tem uma ocupação. E ele é levado até um local, então, onde ele, né, vamos conseguir um trabalho para ele. E aí, então, ele é levado para as câmaras de recuperação, aquelas mesmas que ele foi recebido. Aí, chegando lá, ele, né, todo pomposo, né, porque ele era médico na terra, aquela coisa toda. Chegando lá, ele achou que ele ia ter uma ocupação, né, como médico. Só que chegando lá, então, é dado para ele algo diferente, né? Pedem para ele auxiliar varrendo o chão. E aí essa parte é legal do livro, porque nesse momento ele é colocado como auxiliar lá, mas ele é colocado a começar a vivenciar aqueles espíritos que estão chegando, ele começa a ter uma harmonização, e ele se acalma e começa a trabalhar e começa a gostar daquela atividade que ele está ali fazendo, né? Mas ele sempre querendo ir para casa, né? Querendo ver a família, querendo ver os filhos. E aí então os amigos espirituais não permitiam, não é hora, calma, te acalma. Estavam poupando ele, né? Só que chega um momento que ele recebe essa permissão de ir. E é legal porque ele é colocado ao lado de uma enfermeira, eu não recordo o nome dela, de uma enfermeira que já tinha uma vasta experiência, né, lá nas câmaras de recuperação. E ele é colocado então, e aí ele é mandado, ele recebe a permissão para vir em casa. Ele já estava estabilizado, estava equilibrado naquele momento. Quando ele chega em casa, ele se depara com uma cena. Ele viu que a casa dele estava diferente, que as coisas dele não estavam no mesmo lugar, né? E ele se depara com um homem dormindo na cama dele, do lado que era dele. Nesse meio tempo, a mulher dele já tinha casado, já estava num outro relacionamento, já tinham se passado 8 anos ou mais do desencarne dele. E ele fica louco, fica desesperado e sai dali correndo, né, querendo quebrar tudo e tal. E aí nessa hora, os espíritos que trabalhavam com ele, lá especialmente essa enfermeira, vêm ao auxílio dele, né? E aí explicam para ele que aquela pessoa que estava lá, na ausência dele, havia cuidado dos filhos dele, havia cuidado da esposa dele, havia tomado o lugar que competia a ele, mas que tinha cuidado, né? Que tinha muita coisa boa ali. E aquela pessoa estava doente. E caberia a ele auxiliar aquela pessoa naquele momento. Então ele é ajudado lá por a enfermeira, essa que eu não recordo o nome. Eles vão lá numa noite ali e tratam daquela pessoa e aquela pessoa melhora. Passados esses dias que ele vivenciou tudo isso, todas essas fortes emoções na vida dele, ele retorna então lá ao nosso lar, e lá ele é recebido por Clarencio, que era o mentor espiritual lá, como cidadão do nosso lar, porque ele havia feito, né, um grande passo, uma grande evolução. E por aí ele vai, né? Então todos os livros, que é uma coleção grande, conta todas as experiências que ele teve, tudo que ele foi vivenciando, foi vendo e foi enxergando. Então, para responder, já que o nosso tempo está se indo aqui, como é rápido, né? É meia hora, mas, puxa, passa super rápido. Então, respondendo aqui, a gente encontra no plano espiritual justamente aquilo que é fruto da nossa evolução, né? A colheita da nossa semeadura. Então, a gente pode ir para lugares muito bons, lugares onde nós vamos ser muito bem recebidos, onde vamos ser tratados e acolhidos, dependendo do nível de evolução, do nível de vibração que a gente se encontra nos momentos finais da nossa existência, principalmente, e como recompensa, entre aspas, daquilo que a gente fez. Pois, na verdade, se a gente cresceu, se a gente evoluiu nessa existência, né, por que não receber o carinho, o acolhimento daqueles que nos são próximos ao coração? Porque não pensa não, do lado de lá tem muita gente que nos ama e nos quer muito bem. Pessoas que a gente não lembra nessa existência, a gente não deparou com elas, estão lá. E quando a gente volta, a gente encontra aqueles que já foram dessa existência e das outras tantas que a gente já vivenciou, que podem estar por lá. Então nós somos muito bem recebidos. Claro, se nós não tivermos uma vibração que nos permita esse contato, nós vamos ser levados momentaneamente para outros lugares, onde lá sim, que nem o caso do André Luiz, ele passou 8 anos num outro lugar, até ele ter consciência, até ele se desprender um pouco da matéria, começar a viver um pouquinho mais o mundo espiritual, parar de se preocupar com o externo, se preocupar com o interno, e aí sim fazer aquele salto quântico que ele precisava para poder acessar esse mundo melhor.
Então, o mundo espiritual é isso. Existem inúmeros níveis e subníveis de evolução e a gente vai justamente para aquele que mais se adapta aí ao nosso aprendizado, aquilo que a gente está vivenciando nessa existência e nesse momento, né? Bom, como eu falei, eu acho que eu esqueci de interagir um pouco com o pessoal, né? Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui, embora eu tenha um pouquinho de dificuldade aqui de ver os comentários. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tô com um pouquinho de problema nos comentários, gente. Vocês me perdoem aí. Que deu um probleminha aqui, eu não estou conseguindo visualizar. Mas tudo bem, né? Eu sei que tem várias pessoas olhando, estou com 35 nesse momento, então eu queria agradecer bastante por vocês estarem aí, nos prestigiando, nos acompanhando a live aqui, né? Bom, agora acho que eu consegui mudar alguma coisa. Tá, não vou conseguir olhar, mas tudo bem. Vocês me desculpem, mas vamos lá. Bom, eu queria finalizar com uma historinha. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir ela aqui porque ela é bem interessante. Que é a história da borboleta. Talvez eu já tenha contado, talvez vocês já saibam, mas vamos repetir. Que acho que ela ilustra muito bem isso daqui. Era uma vez um pesquisador. E esse pesquisador, ele era um botânico, né? Ou melhor, ele era um biólogo e estava estudando animais da floresta e tal. E ele chegou lá e ele viu, né? Ele viu uma borboleta. Na verdade, ele viu como é que chama? Um casulo. Uma borboleta fazendo um grande esforço para sair dali. Um esforço grande mesmo, né? Porque era muita... Então ela estava rasgando aquele casulo, né? Era um casulo que estava pendurado num galho, numa folha lá. Então ela faz todo um esforço tremendo para sair daquele casulo. E aí o que acontece, né? Ele assim, puxa vida, que mal tem, né? Se eu der uma mãozinha para essa borboleta aqui, porque afinal de contas, né? Não me custa nada eu ir lá e rasgar um pouquinho e facilitar a saída dela. Pois bem, então, né? Foi isso que ele fez, pegou, rasgou ali um pouquinho o casulo e a borboleta ela conseguiu sair de dentro. Saiu, desceu o casulo, ficou ali paradinha. Ele notou uma coisa, que ela tinha as asinhas encolhidas. Ele pensou, puxa vida, deve ser porque está úmido, né? Vai bater o sol agora, vai bater o vento, elas vão secar e vão se esticar. Só que aconteceu, aquela borboleta, ela nunca teve as suas asas esticadas, ela ficou com as asas atrofiadas. E ela viveu o resto da vida dela toda com as asas atrofiadas. Ela nunca conseguiu voar. Por quê? Essa borboleta ela precisava exatamente daquele esforço todo que ela iria fazer transpondo aquele casulo, transpondo aquela dificuldade que ela estava encontrando para abrir, porque aquela pressão que ela estava recebendo ia fazer com que o fluido do corpo dela fosse para as asas e aí as esticasse e as tornasse funcionais. Então, essa é uma mensagem para a vida, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por provações, a gente passa por coisas que, olha, só quem passa sabe. Mas, justamente, são essas dificuldades que nos fazem crescer, nos fazem transpor a montanha, fazem com que as nossas asas se abram e a gente possa voar. Então, gente, essa era a mensagem para essa noite, essa é a mensagem que a gente queria deixar, de que tudo que a gente está passando, a gente passou, é passageiro, é temporário, nenhum sofrimento dura para sempre, tudo nessa vida há uma solução, e a gente tem que sempre confiar em Deus, ter fé, esperança e procurar sempre se melhorar, buscar aperfeiçoamento, crescer espiritualmente, procurar ser melhor do que a gente era antes. Então esse é o nosso objetivo, auxiliar a nossa evolução, para que essa evolução, já que a gente está tendo contato com essa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina, a gente possa botar isso em prática, fazer realmente esse movimento na nossa vida, essa transformação. Quem eu era, quem a gente foi, isso não importa. O que importa é o que estamos nos tornando, com a nossa melhora contínua, com a nossa reforma íntima e com, principalmente, deixando de olhar só para o nosso umbigo e começando a olhar para os nossos irmãos que estão do lado. Na verdade, o que é isso? A caridade. Então, eu queria convidar
a todos vocês nesse momento, a gente se unir novamente aqui em oração, para a gente fazer então um encerramento aqui da nossa live, e para que então a espiritualidade nesse momento, né, possa nos abençoar com uma bênção, com um passe sobre nós, sobre a nossa casa e sobre todos que moram com a gente, convivem conosco nesses ambientes. Então, eu vou colocar a nossa musiquinha aqui tradicional. Então, peço que todos acompanhem. Deixa eu só preparar aqui. Então, querido e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por esses momentos curtos, mas de muita importância, onde nós podemos nos unir sob a Tua proteção, sob o Teu véu, sob a Tua luz. E queremos te pedir nesse momento, Pai amado, que toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, nesse momento, que todas elas sejam recolhidas, elevadas ao espaço e lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem ninguém. Que toda e qualquer negatividade que possa estar em nossas casas, locais de trabalho, casas de amigos, parentes e familiares, que nesse momento, todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, sejam conduzidas ao espaço e lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E queremos te pedir nessa hora sagrada, Pai, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, oriundas dos Teus laboratórios de amor. Inunda, Pai, o nosso perispírito, inunda a nossa alma, inunda o nosso corpo, nossa mente, a nossa casa, as casas de nossos familiares, os nossos locais de trabalho, e todos aqueles locais, situações, momentos e pessoas que nesse momento, Pai, através dessa corrente de amor que aqui se forma, a gente mentaliza. Com essa energia de saúde, de paz, de amor, de vitalidade, de equilíbrio, de fé e de consolação. Ilumina, acalma, tranquiliza e nos traz, Pai, a saúde, a paz, a alegria e tudo aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso equilíbrio. E assim, querido e amado Pai, nós te agradecemos e agradecemos a toda essa espiritualidade que nos auxiliou, nos assistiu e nos abençoou. E assim sendo, então, em Teu nome, damos por encerrado a nossa live da noite de hoje. Então eu quero agradecer a todos que vieram até aqui, assistiram até esse momento. Muita paz, muita luz e uma boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Boa noite.